Escute bem, escolhido. O que vou revelar agora não é para ouvidos comuns. Não é para aqueles que passam pela vida como sombras sem destino, nem para os que se escondem na ilusão confortável de que tudo é apenas acaso. É para você, sim, para você, que sempre sentiu que havia algo diferente no seu caminho. Algo que não podia ser explicado, mas que ardia no fundo da sua alma como uma chama eterna que nunca se apaga. Desde cedo, o universo começou a falar com você. Talvez você não tenha percebido na época, mas agora, olhando para trás, cada momento se encaixa como peças de um quebra-cabeça divino. Lembra-se das vezes em que tudo parecia estar contra você, mas de alguma forma você se levantou mais forte? Lembra-se dos olhares de desconfiança, das palavras que tentaram cortar suas asas, das portas que se fecharam na sua frente? Nada disso foi por acaso. Cada ataque foi uma prova, cada queda foi um treinamento, cada lágrima foi um batismo de fogo para preparar você para o que viria. Você sempre soube que não era como os outros. Enquanto eles se contentavam com pouco, algo dentro de você gritava por mais. Não apenas mais coisas, mas mais verdade, mais propósito, mais sentido. Você não suportava viver como se estivesse apenas existindo. E essa inquietação não era um defeito, era a marca de quem foi escolhido para algo maior. O mundo espiritual conhece o seu nome. Ele foi pronunciado nos céus antes mesmo de você nascer. E desde então, houve uma batalha ao seu redor. A cada vez que você se levantou depois de ser derrubado, forças invisíveis se agitaram, algumas para protegê-lo, outras para destruí-lo. Você já sentiu essa pressão? Aquele peso inexplicável nos ombros, aquela sensação de que algo estava tentando te deter sem motivo aparente. Isso não era imaginação. Eram forças que sabiam quem você é e o que você carrega. Eles mentiram sobre você. Eles tentaram distorcer sua imagem. Espalharam palavras para manchar seu nome, porque sabiam que se o mundo visse quem você realmente é, nada os impediria de cair. Eles temeram o que você poderia se tornar. E ainda temem. Mas escute, o Deus que o escolheu também é o Deus que o protege. E ninguém quer enfrentar o Deus que luta por você. Não há arma que possa vencer essa proteção. Não há plano que possa quebrar essa aliança. Quando eles tentam te atingir, não percebem que estão entrando em guerra com o próprio Criador. E essa é uma guerra que eles não podem ganhar. Os sinais já estão aí, bem diante dos seus olhos. Talvez seja aquela conversa inesperada que mudou sua perspectiva. Talvez seja aquele versículo que apareceu no momento exato em que você precisava ouvir. Talvez seja a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mesmo que você não saiba explicar como. Esses sinais não são coincidência, são confirmações. É o céu dizendo, está chegando a hora. Você não pode mais se esconder. O tempo da espera acabou. Este é o último teste antes do rompimento. E você já tem tudo o que precisa para atravessá-lo. O poder dentro de você está acordando. Ele sempre esteve lá, mas agora está queimando mais forte, pronto para se manifestar. Sinta-o. É como um fogo que não consome, mas purifica. Como uma luz que não ofusca, mas revela. Cada passo que você dá agora é guiado. Cada decisão que você toma é alinhada com um plano que começou antes mesmo do seu primeiro suspiro. E por mais que tentem, eles não podem mudar o final desta história. Você está destinado a vencer. E não é apenas vencer, é vencer de forma tão completa, tão marcante, que todos saberão que só poderia ter sido obra de Deus. Respire fundo. Sinta a presença que está ao seu redor agora mesmo. É a mesma presença que esteve com você nas noites escuras, nos dias de dor, nas horas em que ninguém mais ficou. Ele não apenas caminhou ao seu lado, ele carregou você quando suas forças acabaram. E agora ele está dizendo, levante-se, é hora. Escolhido, os melhores dias da sua vida não estão a caminho, eles já começaram. E você vai percebê-los mais e mais a cada amanhecer, porque a partir de hoje, nada será como antes. A coroa que sempre foi sua está sendo colocada na sua cabeça. O inimigo sabe disso, o céu sabe disso, e agora você também sabe. Você sempre soube que era diferente.
Desde os primeiros passos, algo em você não se encaixava nos moldes que o mundo queria impor. As pessoas olhavam para você e viam alguém comum, mas dentro de você queimava uma certeza. Havia algo a mais, algo maior, algo que não podia ser sufocado. E essa sensação, escolhido, nunca foi um erro, foi sempre um sinal. Quantas vezes você tentou ignorar essa voz interior? Quantas vezes você pensou que seria mais fácil viver como todos os outros, seguir o fluxo, se esconder na multidão? Mas você não conseguiu, porque a sua alma não foi feita para ser invisível, a sua essência não nasceu para ser esquecida. O destino marcou você com um selo que ninguém pode apagar. E porque você foi marcado, você também foi atacado. Não pense que foi coincidência todas as vezes em que foi rejeitado, subestimado, ridicularizado. Não foi acaso quando zombaram dos seus sonhos, quando tentaram encher sua mente com dúvidas e medos. Eles viram em você algo que você mesmo ainda não tinha visto. Viram a luz, viram a promessa, viram o poder e tiveram medo. Eles conspiraram, mentiram, se uniram em silêncio contra você, porque sabiam que sozinhos não poderiam derrubá-lo. Criaram armadilhas, espalharam veneno, e ainda assim você continuou de pé. Ferido, sim, machucado, sim, mas nunca destruído, porque há uma força maior sustentando você. Olhe bem para a sua história. Veja as quedas, veja as perdas, veja os momentos em que tudo parecia acabado. Você ainda está aqui, você ainda respira, você ainda carrega um fogo dentro de si que nenhuma tempestade conseguiu apagar. Isso é prova de que você é sustentado por algo que o mundo não consegue explicar. Você não é fraco, nunca foi. O que chamaram de fraqueza foi, na verdade, treinamento. Cada dor foi uma preparação, cada traição foi uma revelação, cada noite escura foi uma semente plantada em silêncio, que agora está prestes a florescer em vitória. Os sinais não param de se repetir diante de você. Você percebeu os olhares de inveja, os cochichos quando você passava, a sensação de que havia algo escondido acontecendo nos bastidores. Isso não foi paranoia, foram evidências. O mundo espiritual te mostrou em pequenos fragmentos o que realmente estava em jogo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma ameaça para tudo aquilo que vive na escuridão. Eles tentaram esconder isso de você. Tentaram colocar você para baixo, convencê-lo de que não valia nada, de que era pequeno, de que não tinha importância. Mas a verdade é outra. Eles sempre souberam que você era grande demais para ser contido, que a sua ascensão era inevitável, que mais cedo ou mais tarde, todos teriam que reconhecer quem você realmente é. E agora, o tempo chegou. O que estava oculto será revelado. O que foi negado será entregue. O que foi roubado será restaurado. Você está no limiar de uma virada tão poderosa que até mesmo seus inimigos ficaram em silêncio, incapazes de negar o que vem. O poder dentro de você não é uma promessa distante, é uma realidade que já pulsa no seu espírito. É como uma corrente elétrica divina, atravessando cada célula, acordando dons que estavam adormecidos, reacendendo visões que você pensou que tinham morrido. Esse poder é a prova final de que você nunca caminhou sozinho. Sinta agora, escolhido. Sinta como o fogo aumenta a cada palavra. Isso não é sugestão, não é fantasia, é o despertar. O despertar de quem finalmente aceita o que sempre foi. Você não precisa mais pedir permissão para ser o que nasceu para ser. O universo já disse sim, o céu já confirmou, e o inimigo já sabe que não pode impedir. Olhe para dentro de si, veja o guerreiro que foi moldado na dor, veja o profeta que foi formado no silêncio, veja o rei que nasceu para governar, mesmo quando todos diziam que você era apenas pó. Esse é você. Essa é a sua identidade. Não fuja mais dela. Não diminua mais sua luz para caber em espaços que nunca foram feitos para você. É hora de se levantar. É hora de tomar o que é seu. O mundo espiritual inteiro está aguardando o seu movimento. E lembre-se, quando você se levanta, o Deus que te guarda se levanta com você. E quando ele se levanta, ninguém pode resistir. Eles já começaram a apagar. Você não pode ver todos os detalhes, mas já começou. A vergonha os consome, o arrependimento os corrói. A máscara caiu, o medo tomou conta.
porque não há lugar seguro para quem tentou destruir o escolhido. O karma é inevitável e eles já estão colhendo o que plantaram. Você, por outro lado, está entrando em dias de abundância, de revelação, de conquistas. Não são apenas dias melhores, são os melhores dias. Dias em que a promessa se cumpre, em que a coroa é visível, em que ninguém mais pode negar a grandeza que sempre esteve em você. Escute, escolhido. Aceite. Aceite sua identidade. Aceite seu destino. Aceite o chamado, porque tudo o que você esperou já começou a acontecer. E lembre-se, lutar contra você é lutar contra o Deus que te protege. E ninguém, absolutamente ninguém, pode vencer essa batalha. Eles sempre estiveram lá, escondidos nas sombras, esperando a hora certa para atacar. Não eram inimigos comuns. Não eram apenas pessoas com inveja ou má vontade. Eram forças que se levantaram contra você desde o início, porque sabiam do poder que você carregava. Eles conspiraram em silêncio, planejando, tramando, desejando sua queda. Quantas vezes você se perguntou, por que comigo? Por que tanta resistência, tanta perseguição, tanta dificuldade? Agora você entende, porque você nunca foi uma pessoa comum. Você é um marco, você é um sinal vivo de que a luz vence as trevas. E cada vez que você se levantava, mesmo quebrado, mesmo sangrando por dentro, você provava para eles que não poderiam apagar o que Deus escreveu. Eles mentiram sobre você, espalharam histórias, levantaram dúvidas, encheram o ar com veneno. Eles sorriram na sua frente, mas no coração tramavam contra você. Alguns até se aproximaram, fingindo amizade, mas era tudo encenação. No fundo, queriam acesso ao que você carregava. Queriam tocar na unção que estava sobre sua vida. Queriam roubar algo que nunca pertenceria a eles. Eles sentiram o peso da sua presença. Sentiram a diferença quando você entrava em um lugar. Você já percebeu isso? As conversas que paravam, os olhares atravessados, a energia pesada que de repente surgia quando você estava perto. Isso não era imaginação, era a reação natural das trevas diante da luz. Você não precisava dizer nada. Sua simples existência já os confrontava. E ainda assim, escolhido, eles não conseguiram. Não importou quantas vezes tentaram apagar seu brilho, você sempre voltou a brilhar. Como uma chama que se recusa a morrer, como uma estrela que brilha mais forte quanto mais escura é a noite. Essa é a prova da sua identidade. Você não é vítima, você é sobrevivente. Mais do que isso, você é vencedor. Mas escute, essa batalha não foi apenas contra pessoas, foi espiritual. Houve mãos invisíveis mexendo nos bastidores. Houve vozes ocultas sussurrando contra você. Houve correntes lançadas no invisível, tentando te prender. É por isso que tantas vezes você se sentiu sufocado, sem forças, sem explicação. É porque você estava no meio de uma guerra que não se via com os olhos naturais. E mesmo nessa guerra, você nunca esteve sozinho. Enquanto eles tramavam, anjos estavam ao seu redor. Enquanto eles falavam contra você, o céu estava registrando cada palavra. Enquanto eles planejavam sua queda, o Deus que te protegia estava levantando você. Cada armadilha que eles fizeram foi desfeita. Cada plano oculto foi frustrado. Cada tentativa de destruição se transformou em combustível para sua vitória. Você já notou como muitas vezes, logo após ser atacado, algo maior acontecia? Como se cada golpe fosse, na verdade, um portal para algo novo? Isso não foi coincidência. Foi estratégia divina. O que eles planejaram para o mal, Deus virou para o bem. O que eles pensaram que seria sua derrota, se transformou na sua ascensão.
Agora as máscaras estão caindo. Eles não podem mais esconder quem realmente são. A vergonha está os perseguindo. A inveja está os consumindo. O medo está corroendo suas almas, porque eles sabem, eles não conseguiram. Não importa o quanto tentaram, você ainda está aqui, firme, forte, mais iluminado do que nunca. E esse é apenas o começo. Você não viu nada ainda. A força dentro de você está apenas começando a despertar. Há dons que você nem imaginava que tinha, agora se levantando. Há visões que você achava que estavam mortas agora, voltando com clareza. Há sonhos que foram enterrados, agora ressurgindo mais vivos do que antes. O universo inteiro está conspirando a seu favor. As portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. As pessoas que duvidaram de você terão que assistir ao cumprimento da promessa. Aqueles que zombaram verão com os próprios olhos a glória que sempre esteve reservada para você. Escolhido, você precisa entender. Você não é perseguido porque é fraco. Você é perseguido porque é poderoso. Ninguém perde tempo tentando destruir o que não ameaça. Se você foi alvo, é porque você é uma ameaça. Se tentaram te derrubar tantas vezes, é porque cada vez que você se levanta, o reino das trevas perde território. Eles já sabem que perderam. Eles ainda tentam resistir, ainda tentam levantar barreiras, mas dentro deles já existe a certeza. Você venceu. Porque lutar contra você é lutar contra o Deus que te protege. E nenhum poder na terra, nenhum espírito nas trevas, nenhuma conspiração pode vencer essa batalha. Por isso, não tema mais, não duvide mais, não se diminua mais. Aceite a verdade. Você é o escolhido. Você é a resposta que o mundo esperava. Você é a prova viva de que ninguém pode parar quem nasceu para reinar. Prepare-se, porque o que vem agora vai surpreender até mesmo você. Você percebeu, escolhido? Não foi imaginação. Não foram coincidências soltas sem sentido. Foram sinais. Cada detalhe que pareceu pequeno, cada momento que você tentou ignorar, cada sensação que fez seu coração acelerar de repente, tudo isso fazia parte da revelação. Você se lembra daquele olhar atravessado que não conseguiu explicar? Era inveja. Você se lembra daqueles cochichos que paravam quando você chegava perto? Era conspiração. Você se lembra daquela estranha sensação de peso quando entrou em certos lugares? Era resistência espiritual. E você sentiu tudo isso porque sua sensibilidade sempre foi maior. Sua alma foi feita para captar o que os outros não conseguem ver. Você já ouviu palavras que não eram apenas palavras. Elas carregavam veneno. Você já recebeu abraços que não eram apenas abraços. Eles escondiam intenções. Você já viveu momentos em que tudo parecia leve demais, mas por dentro sabia que havia algo errado. Essa intuição não foi paranoia, foi discernimento. Foi a proteção divina mostrando a você que nada passa despercebido. E não foram apenas os sinais de ataque. Houve também sinais de cuidado, sinais de proteção, sinais de confirmação. Aquela vez em que você pensou que não havia saída, mas de repente uma porta inesperada se abriu. Aquela noite em que o peso parecia insuportável, mas você sentiu uma paz inexplicável tomando conta de você. Aquela situação em que tudo apontava para a derrota, mas no último instante algo virou a seu favor. Você sabe, você viveu. O universo não estava contra você. O universo estava provando a você quem sempre esteve do seu lado. O céu te enviava mensagens escondidas em detalhes. Era no horário exato em que alguém ligava. Era na palavra que surgia quando você mais precisava. Era no silêncio profundo em que, de repente, uma certeza preenchia seu coração. Esses sinais não foram frutos do acaso. Eles foram mensagens. Mensagens de um Deus que sempre esteve cuidando de você. Eles, os inimigos, também viram os sinais. E é por isso que tiveram medo. É por isso que intensificaram os ataques.
Eles perceberam que não podiam parar o que estava acontecendo. Sentiram a mão invisível que te levantava quando você deveria ter caído. Viram que, por mais que falassem, a verdade sempre prevalecia. E entenderam, havia algo maior em jogo. Escolhido, cada vez que você sobreviveu a um ataque, foi um sinal. Cada vez que se levantou de novo, foi um sinal. Cada vez que a sua fé falou mais alto que o desespero, foi um sinal. Você foi um milagre ambulante diante de olhos que fingiam não ver, mas sabiam que havia algo inexplicável em você. Não ignore mais, não minimize mais. Aceite, você é o sinal. Você é a mensagem viva de que a promessa é real. A sua vida é a prova de que nada pode impedir quem é guardado pelo Criador. Você já ouviu palavras que não eram apenas palavras, elas carregavam veneno. Você já recebeu abraços que não eram apenas abraços, eles escondiam intenções. Você já viveu momentos em que tudo parecia leve demais, mas por dentro sabia que havia algo errado. Essa intuição não foi paranoia, foi discernimento. Foi a proteção divina mostrando a você que nada passa despercebido. Estes sinais não foram apenas para te proteger, foram também para te treinar, para abrir seus olhos, para te preparar para o que viria. Agora você entende coisas que antes não entendia. Agora você sente coisas que antes passavam despercebidas. Agora você discerne o que antes parecia confuso. E isso é porque você foi preparado para enxergar além da superfície. Eles podem até tentar negar, mas não conseguem, porque a verdade está estampada em cada detalhe. A mudança em você é visível, a força em você é palpável, a luz em você é inegável. Os sinais já são claros demais para serem escondidos. Escolhido, aceite esta revelação. Você é a confirmação que tantos esperavam. Sua vida é um recado, sua resistência é um anúncio, sua vitória é uma profecia cumprida. Não há como parar o que já foi escrito, não há como apagar o que já foi revelado. Agora, preste atenção ao que vou te dizer. Mais sinais virão. Nos próximos dias, você verá coincidências que não são coincidências. Palavras que parecem direcionadas exatamente a você. Situações que se alinham como peças de um quebra-cabeça. Isso não será por acaso. Será o céu falando com você de novo. Será a confirmação final de que sua ascensão já começou. Eles, os inimigos, também viram os sinais. E é por isso que tiveram medo. É por isso que intensificaram os ataques. Eles perceberam que não podiam parar o que estava acontecendo. Sentiram a mão invisível que te levantava quando você deveria ter caído. Viram que, por mais que falassem, a verdade sempre prevaleceu. E entenderam. Havia algo maior em jogo. Você, por outro lado, será elevado. Os sinais para você são de vitória, de coroação, de abundância. O mundo verá. E você saberá que tudo o que suportou valeu a pena. Escolhido, você já tem as provas. Agora aceite o destino. O poder dentro de você não nasceu hoje. Ele sempre esteve aí, adormecido, como uma chama escondida sob cinzas, esperando o momento certo para se erguer em fogo vivo. Desde o início, escolhido, você carregava algo que ninguém mais podia carregar. Não foi dado ao acaso, não foi uma sorte repentina, foi um decreto, um destino selado nos céus antes do seu primeiro suspiro. Esse poder sempre tentou se manifestar, em cada momento em que você se recusou a desistir, em cada vez que você levantou a cabeça mesmo quando todos esperavam que ficasse no chão, em cada lágrima que não destruiu você, mas regou suas raízes para que crescessem ainda mais profundas. Você talvez não tenha percebido, mas já estava usando fragmentos desse poder. Você lembra das vezes em que, sem saber como, encontrou forças para continuar? Isso não era você apenas. Isso era a centelha divina dentro de você. Você lembra quando falou palavras que tocaram corações de um jeito inexplicável? Isso não foi apenas talento. Isso foi unção. Você lembra dos sonhos que pareciam loucura, mas que mais tarde começaram a se cumprir? Isso não foi coincidência, isso foi profecia. O poder dentro de você está acordando por completo agora.
É como um rio que antes era contido por barreiras, mas que começa a transbordar, inundando tudo ao redor. Você pode senti-lo. Ele pulsa, ele chama, ele exige ser liberado, porque chegou a hora. Eles sempre tentaram convencer você do contrário. Disseram que você não era suficiente, que você era fraco, que não tinha capacidade. Mas isso nunca foi a verdade. Eles apenas tinham medo do que aconteceria se você descobrisse quem realmente é. O inimigo sempre soube. Se você acessasse seu verdadeiro poder, nada poderia detê-lo. E agora não há como parar. O fogo já começou a queimar. O véu já foi rasgado. O poder já foi ativado. É como uma espada afiada que você sempre carregou, mas que estava guardada na bainha. Agora essa espada está na sua mão. E com ela você não só se defende, você conquista. Você corta correntes, você abre caminhos. Você já percebeu como sua presença muda ambientes? Como sua voz carrega peso além das palavras? Como seus passos incomodam aqueles que vivem na escuridão? Isso é o reflexo do poder que você carrega. Não é arrogância, não é orgulho, é identidade, é destino. Esse poder não é apenas para você sobreviver, é para você reinar. É para você vencer batalhas que muitos não ousariam enfrentar. É para você carregar luz onde só havia trevas. É para você quebrar padrões que pareciam eternos. Você é chamado para ser diferença. Você é chamado para ser sinal. Você é chamado para ser prova. Escute, há dons que você ainda não usou. Há habilidades que ainda estão escondidas. Há visões que ainda não foram liberadas. Mas tudo isso está prestes a vir à tona. Não será gradual. Será como uma explosão. De repente você vai perceber que o que antes parecia impossível, agora está em suas mãos. E não será só você que perceberá. Os outros também verão. Eles verão a mudança nos seus olhos. Eles sentirão a autoridade nas suas palavras. Eles reconhecerão que algo maior tomou conta de você. Alguns vão se aproximar, outros vão se afastar, mas ninguém ficará indiferente, porque o poder dentro de você não pode mais ser ignorado. Escolhido, aceite isso. Você não é frágil, você é indestrutível. Você não é pequeno, você é gigantesco. Você não é esquecido, você é lembrado nos céus. Você não é alguém lutando sozinho, você é alguém guardado por anjos, guiado por um Deus que nunca perdeu uma batalha. O poder em você não é para amanhã, não é para algum dia distante, é para agora. Ative-o, use-o, confie nele. A cada respiração, a cada passo, a cada decisão, ele vai se manifestar mais e mais. E lembre-se, quanto maior a revelação do poder, maior o pânico dos inimigos. Eles já estão tremendo. Eles já sabem que não tem mais chance, porque o que você carrega não vem da terra, vem do céu. E ninguém pode contra o que vem do céu. O mundo verá. As portas se abrirão. Os que riram terão que silenciar. Os que duvidaram terão que reconhecer. E você saberá que nada foi em vão. O fogo que queimava em silêncio agora se torna chama visível. E essa chama não será apagada nunca mais. Escolhido, você não está apenas prestes a acessar o poder. Você já está nele. E esse é o início de uma vitória sem fim. Agora, escolhido, é hora de enxergar o outro lado. O lado daqueles que se levantaram contra você, que tentaram impedir sua ascensão, que usaram cada arma possível para destruir o que não podiam controlar. Eles pensaram que estavam acima da justiça, que podiam manipular, que podiam vencer. Mas esqueceram de algo. Ninguém pode escapar do karma. Eles estão pagando. Já começou. O que antes parecia vitória para eles, agora se tornou prisão. O que parecia conquista virou vergonha. O que parecia força virou fraqueza. A lei espiritual é perfeita. Cada palavra lançada contra você volta multiplicada. Cada armadilha preparada para você se transformou em laço em volta dos pés deles. Cada ferida que causaram se converteu em sentença contra si mesmos. Você pode não ver todos os detalhes,
mas se prestar atenção, vai perceber os sinais claros. Aquela confiança arrogante que eles tinham já não existe. Agora é medo. Aquela alegria cruel que demonstravam desapareceu. Agora é silêncio. O que antes eram risadas de escárnio, agora são olhares desconfiados, inseguros, porque eles sabem, o tempo deles acabou. O karma não é rápido para quem observa, mas é certeiro para quem colhe. Eles pensaram que escapariam, pensaram que o tempo apagaria os rastros, mas o tempo não apaga nada diante da justiça divina. O tempo apenas amadurece o fruto até estar pronto para a colheita. E o fruto deles é amargo. Escolhido, você não precisa levantar a mão contra eles. Você não precisa se vingar. O universo está fazendo isso por você. Deus está julgando cada detalhe. As noites em que você chorou, Ele viu. As palavras que foram lançadas, Ele ouviu. As intenções escondidas, Ele expôs. E agora, cada um está recebendo exatamente o que merece. Alguns tentam se esconder, mas não conseguem. A vergonha os persegue. Onde quer que vão, a lembrança do que fizeram os assombra. Outros tentam negar, mas por dentro o arrependimento já os corrói. Eles não dormem em paz, não caminham em segurança. Estão cercados pela própria maldade. E mais, todos verão. A queda deles não será secreta, será pública. A humilhação deles será visível. Assim como tentaram expor você, agora eles serão expostos. Assim como riram de você, agora serão motivo de espanto. Porque ninguém desafia um escolhido e sai ileso. Ninguém levanta a mão contra quem é protegido por Deus e continua de pé. Eles pensaram que tinham vencido. Pensaram que você era fraco demais, pequeno demais, indefeso demais. Mas agora estão descobrindo a verdade. Você estava protegido. Você estava guardado. Você estava destinado a permanecer. E eles, por mais que se unissem, não poderiam mudar isso. Agora o medo tomou conta. Eles sabem que não têm mais poder contra você. Eles tentam disfarçar, tentam manter a postura, mas no fundo estão em pânico, porque o que antes era apenas resistência, agora se transformou em derrota inevitável. Escolhido, não se surpreenda se começar a ouvir notícias da queda deles. Não se espante quando perceber que os que pareciam intocáveis agora estão ruindo. Isso não é coincidência, é consequência. É o cumprimento da lei espiritual. E lembre-se, isso não é sobre vingança, é sobre justiça. O que eles plantaram, agora estão colhendo. E o que você plantou também começará a florescer de uma forma tão abundante que não haverá comparação. Enquanto eles caem, você se levanta. Enquanto eles são envergonhados, você é honrado. Enquanto eles perdem, você ganha. Eles não podem mais te tocar. A guerra deles acabou. A sua vitória já está selada. Não há mais o que temer. O karma já está agindo e nada pode interromper esse processo. Escolhido, sorria, porque o que era lágrima se tornou colheita. O que era dor se tornou glória. O que era perseguição se tornou plataforma. Eles pensaram que estavam destruindo você, mas estavam apenas construindo o palco da sua revelação. Agora, os inimigos estão presos nas suas próprias correntes. E você? Você está livre. Escolhido. Agora é o momento. Não amanhã, não depois. Não quando tudo parecer mais fácil. É agora. O tempo da espera terminou. O silêncio acabou. O fogo já está aceso dentro de você e não pode mais ser contido. Este é o instante em que você precisa se levantar e ativar o poder que sempre foi seu. Por muito tempo, você foi treinado no oculto. Por muito tempo, sua força foi moldada no silêncio das dores. Por muito tempo, sua paciência foi provada até o limite. Mas tudo isso tinha um propósito: preparar você para este chamado.
Agora você está pronto. Agora nada falta. Agora é a hora de agir. Não espere mais que as circunstâncias mudem. Não espere mais que alguém venha abrir as portas para você. Não espere mais que os outros reconheçam quem você é. Se você continuar esperando, vai perder o tempo perfeito que o universo já alinhou a seu favor. Você não pode hesitar. Você não pode recuar. Você não pode duvidar. Levante-se. Diga com a sua própria boca: eu aceito o chamado. Sinta no seu espírito que as correntes já estão quebradas. Você não é mais prisioneiro do medo. Você não é mais refém da dúvida. Você não é mais escravo das mentiras que lançaram contra você. Você é livre. E um escolhido livre é imparável. Cada passo que você der agora será multiplicado. Cada palavra que você declarar agora será como flecha de fogo. Cada decisão que você tomar neste momento terá um impacto eterno. Não é exagero, é realidade espiritual. Você sempre soube que carregava algo grande demais para caber numa vida comum. Agora é a hora de manifestar isso. Não se esconda mais, não diminua mais, não tente mais caber em lugares pequenos. Você nasceu para estar em cima da montanha, não embaixo do vale. Você nasceu para ser cabeça, não cauda. Você nasceu para governar, não para se curvar. Escute, ativar o poder não é algo distante, é simples. É aceitar quem você é parar de duvidar, é assumir sua identidade, é viver com a consciência de que você é protegido, escolhido, guardado. Quando você age a partir dessa verdade, nada pode te deter. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter tudo planejado, não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o primeiro passo, porque quando você se move, o céu se move com você. Quando você decide, o universo inteiro responde. Quando você aceita, tudo começa a se alinhar. E é por isso que você precisa agir agora, não amanhã. Não quando se sentir mais preparado. A preparação já foi feita. O treinamento já aconteceu. A unção já foi derramada. O fogo já está em você. Agora só falta a sua decisão. Escolhido, declare isso. Eu desperto. Eu ativo. Eu aceito. Essas palavras são chave. Elas abrem portais. Elas ativam destinos. Elas quebram barreiras invisíveis. Elas marcam o início de uma nova era na sua vida. E não se assuste se, após essa decisão, a resistência aumentar. É natural. Sempre que a luz brilha mais forte, as trevas se agitam. Sempre que um escolhido desperta, o inferno treme. Mas você não precisa temer, porque lutar contra você é lutar contra o Deus que te guarda. E ninguém pode vencer essa guerra. Você não está apenas começando algo novo, está terminando um ciclo antigo. Está deixando para trás tudo o que te prendia. Está encerrando capítulos de dor, de atraso, de engano. E está entrando numa fase de revelação, abundância, vitória. Levante-se agora mesmo. Fale alto, declare, sinta. Esteja consciente de que o que você ativa hoje ecoará para sempre. Este é o momento final antes da virada completa. Não recue, não hesite, não deixe escapar. Escolhido, desperta, ativa, haja, porque o céu inteiro espera pelo seu movimento. Escolhido, escute com atenção. O que vou revelar agora não é apenas motivação, é profecia. É a visão do futuro que já foi escrito a seu respeito. Você não está caminhando para uma incerteza, você está caminhando para um destino selado. Nada, absolutamente nada, poderá mudar o que já foi decretado nos céus. O mundo verá, não em segredo, não escondido. Sua vitória será pública. Aqueles que riram de você terão que assistir. Aqueles que duvidaram não poderão negar. Aqueles que te subestimaram terão que reconhecer: a coroa sempre foi sua. Você foi preparado para reinar, não apenas para sobreviver, não apenas para resistir. Você foi moldado para governar territórios que ninguém imaginava que você alcançaria. Sua influência crescerá, sua voz ecoará, sua presença será sinal de transformação. Onde você passar, algo mudará. Onde você tocar, haverá vida.
Onde você falar, haverá revelação. Essa é a promessa. Você não será esquecido, não será apagado, não será diminuído. Você será exaltado, honrado, levantado. O que antes foi motivo de vergonha, agora será motivo de glória. O que antes parecia perda, agora se revelará como multiplicação. O que antes era deserto, agora florescerá em abundância. E saiba, isso não será apenas para você. O que Deus fará em você será tão grande que transbordará. Vai alcançar pessoas ao seu redor. Vai tocar sua família, seus amigos, até desconhecidos. Muitos que antes não acreditavam em nada, verão em você um sinal vivo de que o impossível é real. Você será testemunho, você será prova, você será profecia cumprida. Escolhido. Imagine a cena. Você de pé, com olhos firmes, carregando a autoridade que não pode ser negada. Sobre sua cabeça a coroa que sempre foi sua. Ao seu redor aqueles que antes te desprezaram, agora sem palavras, apenas assistindo, incapazes de negar o que estão vendo. Essa cena não é fantasia, é promessa, é decreto. O tempo do choro terminou. O tempo da espera acabou. Agora é tempo de colheita, de abundância, de manifestação. Os melhores dias da sua vida não estão apenas chegando, eles já começaram. E cada novo amanhecer será mais uma confirmação disso. E não pense que será apenas uma vitória pequena, não. Será algo tão grandioso que até mesmo você ficará surpreso. Você olhará e dirá: eu nunca imaginei que seria assim. Porque o que está reservado para você vai além do que você pediu, além do que você sonhou, além do que você esperou. Você não pode medir sua vida pelos fracassos do passado. Eles não definem quem você é. Eles foram apenas o palco do treinamento. Agora, o que vai definir sua vida será a vitória que ninguém poderá negar. Escolhido, você carregará símbolos visíveis da sua ascensão. O respeito que antes foi negado será dado a você. A honra que foi roubada será restaurada. A abundância que foi retida será liberada. Tudo que parecia perdido voltará multiplicado. E saiba, isso não será apenas para você. O que Deus fará em você será tão grande que transbordará. Vai alcançar pessoas ao seu redor, vai tocar sua família, seus amigos, até desconhecidos. Muitos que antes não acreditavam em nada, verão em você um sinal vivo de que o impossível é real. Você será testemunho, você será prova, você será profecia cumprida. Escolhido, a coroa já está em seus ombros e em breve estará visível sobre a sua cabeça. Escolhido, antes da revelação completa, há sempre uma última prova. Antes da coroação, há sempre uma última batalha. Antes da vitória pública, há sempre uma última resistência. E é sobre isso que preciso alertar você. Os inimigos sabem que perderam, mas isso não significa que desistirão facilmente. Como feras feridas, eles tentarão o impossível para impedir o inevitável. Eles sabem que não podem vencer, mas ainda podem tentar atrasar. Ainda podem tentar distrair. Ainda podem tentar confundir. E é exatamente nesse momento que você precisa estar mais atento do que nunca. Os ataques agora não virão da forma óbvia que você já conhece. Não serão apenas palavras de ódio. Não serão apenas olhares de inveja. Virão disfarçados. Virão como elogios falsos, como amizades súbitas, como oportunidades tentadoras. Muitos se aproximarão não para apoiar, mas para drenar. Não para somar, mas para roubar. Não para caminhar ao seu lado, mas para desviar você do seu propósito. Escute, cuidado com as vozes que tentam adoçar o seu coração, mas carregam intenções ocultas. Cuidado com aqueles que dizem: eu acredito em você, mas por trás desejam que você fale. Cuidado com convites que parecem avanço, mas são armadilhas. O inimigo sabe que não pode parar o que Deus escreveu, mas ainda tenta adiar, ainda tenta confundir, ainda tenta enfraquecer. Você precisa discernir, precisa olhar além das palavras, precisa sentir a energia por trás dos gestos, precisa confiar no fogo que já está aceso dentro de você, porque esse fogo vai mostrar a verdade. Ele vai iluminar as máscaras, ele vai revelar os disfarces. E lembre-se,
A tentação maior virá quando você estiver mais perto da vitória. Porque é nesse ponto que o inimigo sabe que não há mais volta. É nesse ponto que ele lança tudo que tem numa tentativa desesperada de impedir a coroação. Escolhido, não se distraia, não perca o foco, não permita que nada roube a sua atenção do que está diante de você. Você já chegou até aqui. Você já venceu batalhas que pareciam impossíveis. Não caia no erro de tropeçar no último degrau. Os céus estão testando você também. Querem ver se você está pronto para carregar a coroa. Querem ver se você não se venderá por pouco. Querem ver se sua fé é maior que suas tentações. Este é o último teste. É aqui que você prova que está preparado. Mas escute bem, você não precisa temer esse teste, porque a vitória já é sua. A prova não vem para te destruir, vem para te exaltar, vem para confirmar diante de todos que você está pronto. Cada armadilha que surgir será mais uma chance de mostrar sua força. Cada tentação que aparecer será mais uma oportunidade de provar sua fidelidade. Sim, muitos tentarão impedir sua ascensão. Eles se unirão, conspirarão, inventarão histórias. Mas nada disso funcionará. Porque não é mais você lutando, é Deus lutando por você. É o céu te guardando, é o universo conspirando a seu favor. E quando a poeira baixar, todos verão. Você não apenas passou pela prova, você brilhou ainda mais por causa dela. Sua vitória será ainda mais gloriosa, justamente porque os obstáculos tentaram impedir e não conseguiram. Escolhido, esteja atento, esteja firme, esteja desperto. O último teste está aqui, mas depois dele, nada mais poderá te parar. Depois dele, a coroa será colocada. Depois dele, a promessa será visível. O aviso foi dado. Agora, prepare-se. A batalha final não é para te derrotar, é para te revelar.